a gente chamou isso a fala aí de política de entristecimento, mas talvez a gente tenha que fazer até uma ressalva, né? Talvez não sejam políticas de entristecimento, mas práticas, porque é algo talvez bem mais amplo, né? Bem mais amplo do que algo que possa estar vinculado a uma lógica estatal. Mas, enfim, eu, diferentemente da Baruana, eu vou pegar alguns conceitos, vou discutir algumas questões um pouco mais do ponto de vista da filosofia, tá? E da economia, da economia política, alguns aspectos nesse sentido, tá bom? Bom, mas aí a minha inquietação com essa problemática, ela surge justamente em tentar pensar o que significam os recentes cortes nas políticas públicas de educação, de assistência e de cultura, né? O que motivaria o corte na pasta da cultura, sendo ela uma das pastas menorzinhas, a que tem menos dinheiro, né? É, então, a gente pode dizer que as questões orçamentárias fazem pouco sentido nesse momento. Então, qual que é o empenho? Por que a gente tem um empenho pessoal do chefe do executivo brasileiro, daquele que eu não ouso falar o nome, em cortar as ações dessa pasta tão pequenininha, né? A gente pode falar que a cultura, ela tem aí ela pode ser dividida entre uma cultura de pão e circo, que a gente assistiu muito lá na década de 60, né? Após o golpe militar, 60, 64, que é basicamente aquela cultura em que você oferece entretenimento e alimentação para as pessoas, né? Mas sem crítica, um entretenimento sem crítica, né? E a gente tem, do outro lado, uma cultura produtora de tensionamento social, né? O riso, por exemplo, eu gosto muito de pensar o riso, porque o riso, ele tanto pode ser de um riso irônico, de crítica, né, que carrega consigo essa força, essa potência da crítica, como também pode ser um riso estúpido, né, sem, sem nenhum tipo de, de tensão, né. Então, essa cultura do pão e circo, a gente tem aí muito vinculada aos representantes de um certo conservadorismo, né? A gente pode ver os humoristas que estão com o Bolsonaro são geralmente as pessoas bem chatas do ponto de vista do humor, né? São pessoas que não conseguem produzir uma crítica, são pessoas tanto quanto limitadas do ponto de vista da, do humor mesmo, né? Enquanto que essa cultura como crítica, ela seria fomentadora de sujeitos livres. E aí tem uma questão importante, né? Que essa é a noção de sujeitos livres. Né? Então, se a gente for pegar aí a Hannah Arendt, que é que a despeito dela ser uma filósofa que tem alguns traços bastante abstratos, né, no seu tratamento com os conceitos, ela é interessante para a gente pensar algumas coisas agora. Eu gosto bastante dela nesse sentido aqui. Ela vai dizer que a produção coletiva da cultura e da arte, ela consiste na escolha dos objetos, nos signos, nas falas, né, ou nos eventos que são conservados na memória dos seres humanos e pelas suas invenções, que toda cultura deixa atrás de si como quintessência e testemunho duradouro do espírito que animou. Ou seja, a cultura é algo que serve como testemunho daquilo que existiu, daquilo que uma cultura produziu, né? E ela se mantém por quê? Porque ela tem algo para nos dizer e para nos convocar e também nos comover. A cultura, para ela, teria essas funções, né? A arte também, dentro do ambiente cultural, para ela teria essa funcionalidade, né? Então, para Hannah Arendt, definir o que deve permanecer na vida de um povo é a função da cultura. Né? E por isso a cultura se utiliza do conceito de beleza, ela vai falar, que também é um conceito bem abstrato, tá? A ideia de beleza, ela diz, permite que as pessoas decidam o que deve e o que pode durar, ou seja, dar imortalidade a determinado objeto, manifestação ou gesto,
tornando-os bem públicos. A beleza seria o efeito da junção de elementos do belo que uma cultura elege, né? Então, ela vai dizer que não existe um conceito pré-determinado de beleza, a priori, né? Que define a beleza, ela é forjada no conjunto de belos de uma época ou de uma cultura, né? Então, para ela, a cultura e a ideia de beleza dentro da cultura, ela serve para dizer aquilo que aquelas pessoas, aquilo que o senso comum no sentido lato do termo, né, do acordo entre as pessoas, elegeram como sendo representantes do que elas são, né? Então, de algum modo, para ela, a Hannah Arendt diz que a beleza, ela só é possível com a liberdade. Ela relaciona a ideia de beleza com a liberdade, porque a beleza seria essa possibilidade de você escolher, né, escolher aquilo que aquela cultura entende como sendo primordial e representante, né? Agora, puxando essa ideia da liberdade, né? Nós temos hoje o que a gente tem vivido como liberdade é uma outra coisa, que não é essa escolha política dos objetos que vão nos representar de algum modo, mas é que a gente vive uma lógica liberal e neoliberal, né? De algum modo, se a gente for pensar a partir principalmente do Foucault, ele vai dizer que a liberdade ele vai dizer assim, que ele vai pensar numa liberdade não como um princípio natural, mas uma liberdade como objeto de consumo, né? O liberal, ele é um consumidor de liberdades. Isso isso nos obriga a produzi-la, né? Então, eu vou produzir o necessário para que você seja livre. Eu vou fazer de tal modo para que você tenha liberdade de ser livre, né? Então, o liberalismo, a gente pode dizer, é a gestão das condições de ser livre. Portanto, a liberdade a liberdade ela deve ser produzida no liberalismo, né? O liberal não aceita a liberdade, mas ele propõe a fabricá-la a cada instante, né? E inserir nela todos os custos de produção, né? Então, para produzir liberdade, eu produzo custo, né? E qual que será o princípio de cálculo do custo dessa produção de liberdade? A ideia de segurança, hoje. Então, para proteger os interesses coletivos, individuais, eu vou gastar muito com segurança, né? Então, liberdade e segurança. A gente tem a ideia de um viver perigosamente, né? Perigos constantes. E aí a gente tem uma gestão da liberdade e um controle. Então, hoje, a liberdade ela está absolutamente atrelada à ideia de segurança. Por isso que a gente já, não só hoje, mas já no final do século XIX, a gente tem aquela ideia da paz armada, né? Que era a paz armada? Todos os países do mundo tinham armas. E aí, todos não, né, mas as principais potências tinham muitas armas. E quando todas tinham muitas armas, todas tinham medo uma das outras. E aí a gente tinha uma ideia de paz, né? Então, a paz armada é igual, funciona mais ou menos na mesma lógica da liberdade e da segurança, né? Então, vamos lá. Para o Foucault, no liberalismo, aí a gente vai pensar quando estou falando liberalismo mercantilista, lá no comecinho, lá do Adam Smith, né? O essencial está na troca, na liberdade de troca. E o papel do Estado seria garantir o direito de propriedade dos bens e o bom andamento das trocas, a liberdade de troca, né? Entende-se esse mercado como algo natural, ou seja, o papel do Estado era garantir a natureza das coisas e das relações, né? Porque o liberal se entende como algo natural, né? E no neoliberalismo? No neoliberalismo tem uma diferença muito interessante em relação ao liberalismo. No neoliberalismo, o essencial estaria na concorrência, e o papel do Estado é impedir o monopólio e garantir a livre concorrência. Portanto, não é mais o laissez-faire, não é mais o deixar o comércio livre, né? A livre concorrência não é algo natural, é preciso uma intervenção, né? E o Estado, então, ele teria esse papel aí, né? Então, não haveria mais uma separação entre Estado e economia, como o liberalismo propunha. No neoliberalismo, o Estado
passa a governar para o mercado, né? Isso é uma questão bem importante. Bom, eu vou dar um exemplo. Aí, um exemplo bem atual desse Estado governando para o mercado é a partir do conceito de capitalismo cognitivo e trabalho imaterial de dois autores italianos, o Lazzarato e a Antonella Corsani. É um texto do começo dos anos 2000, já está um pouquinho velho, na verdade, mas ainda funciona bem, né? Eles vão falar, então, de capitalismo cognitivo, que seria o quê? Um tipo de capital que o que está sendo comercializado são as ideias, basicamente as ideias. Hoje, o mais importante do que o celular é aquilo que a gente pode fazer com o celular, são as ideias que você pode utilizar com o celular, para usar o celular, né? Então, os aplicativos hoje que você aplica naquela tecnologia, ele é mais importante, dá muito mais dinheiro do que a própria venda do objeto. Mais do que isso, a coisa é mais simples ainda, ou mais tosca. Eles vão dizer que, mais do que o aparelho, o cadastro, a venda do cadastro, que tem as suas informações quando você preenche e compra o aparelho, é mais importante, dá mais dinheiro do que a venda do próprio aparelho, né? Então, essa venda de informações, isso vai ser chamado de capitalismo cognitivo, né? E tem um outro conceito que é muito interessante, que é o conceito de cooperação social. O que é essa cooperação social? Nesse trabalho material, nesse capitalismo cognitivo, nisso que a gente está vivendo aí, a empresa ela se torna uma caixa oca. O que é uma caixa oca? Ela não ela não se ocupa mais da produção dos objetos que ela vende. Com o que ela se ocupa? Da gestão de informações, da produção de design de produtos e do fornecimento de informações para bolsas e para os acionistas. Então, ela mesma não faz nada. O que ela faz? Ela capta as ideias que estão circulando na sociedade, monetiza aquilo, insere dinheiro naquilo e passa por uma terceirizada para produzir aquele objeto. Então, ela concentra as informações e vende essas informações, divulga essas informações. Então, a cooperação social vão ser as cidades, vão ser as pessoas em volta dessa empresa, que hoje esse em volta é virtual, né? Que vão fornecer informações delas mesmas e de coisas e ideias que elas têm para essa empresa, e essa empresa pega essas ideias e produz produtos. E muitas vezes a gente nem sabe que a nossa ideia foi monetizada ou foi capturada por essas empresas. A gente todo dia trabalha para essas empresas. O Facebook é um exemplo. Toda vez que você curte alguma coisa, você está informando, você está trabalhando para o Facebook, informando, recheando o banco de dados deles, que depois eles vão passar para alguma empresa, né? Então, quando você escreve lá no seu e-mail, hambúrguer, vamos comer um hambúrguer hoje? Dali 5 minutos tem uma propaganda no seu e-mail de um hambúrguer, né? Nem 5 minutos, é quase que instantâneo, né? No Facebook também, você escreve as coisas lá, daqui a pouco começa a aparecer informações. Bom, então as empresas hoje elas funcionam nesse processo de cooperação social e também no que a gente vai chamar de ativos não pagos, né? As empresas, então, elas trabalham com fornecimento esse fornecimento de informações são ativos, e esses ativos não são pagos, né? Não se paga nada para a gente fazer essas coisas, né? São raros os momentos em que eles pagam algumas coisas, quando as pessoas fazem um aplicativo e colocam lá na loja de aplicativos do Google, esse aplicativo vai ficar lá, o Google não pagou nada para você fazer, caso alguém tenha interesse, aí as pessoas vão baixar aquele aplicativo e aí talvez você ganhe algum dinheiro com isso, né? Mas ele não tem nenhum investimento direto naquilo, né? Bom, e a função do Estado nisso aí? A função do Estado vai ser o de gerenciar, o Estado ele vai ter o papel de fornecer corpos produtivos para essas empresas. Então,
produzir uma população que saiba fornecer informações sobre si, produzir uma população que consiga produzir objetos criativos que possam ser monetizados, né? Esse vai ser o papel do Estado. Então, vai ser o tempo todo esse diálogo entre o Estado e a empresa, ele vai ocorrer o tempo todo. Então, essa ideia que nós temos aí, que a Badana falou em alguns momentos, de empresário de si, é a lógica empresarial sendo ensinada para o mercado para que ele comece a gerenciar a nossa vida. Você tem que criar as pessoas para que elas sejam empresárias de si, né? Isso que vem acontecendo conosco. Bom, então vamos lá. Então, a gente tem alguns exemplos aí dessa dinâmica desse capitalismo globalizado, né? Então, a gente tem a terceirização radical, né? Uma radicalidade será uma terceirização para a cooperação social, né? A gente tem os trabalhos por projetos e não por hora, né? Então, você vai para casa, você pode trabalhar na empresa. Se a gente for pensar essa lógica da quarentena, de trabalhar em casa, se a gente for pensar aí há 20 anos, sei lá, 30 anos atrás, não seria possível, né? Hoje, não faz, para algumas empresas, não faz nem muita diferença, pelo contrário, até é bom, que não gasta energia, tal, né? Já a IBM mesmo, a esposa do meu amigo, que mora lá nos Estados Unidos, ela vai na empresa uma vez por semana. Quando vai, né? É, praticamente tudo que ela trabalha é processo remoto, né? Então, esse trabalho por projeto e não mais em um local físico, né? Esses ativos não pagos, essas coletas de informações, né? Então, as informações sobre o modo de vida das pessoas, ele passa a ser valioso, né? Então, o que a gente tem hoje é que o Estado, ele passa a trabalhar para a empresa, pois prepara o trabalhador cognitivo desde novinho, né? E a qualidade de vida de um território, por exemplo, cidades com uma grande qualidade de vida, ela atrai as parcelas mais imanentes, né, mais imateriais da população. E a empresa vai fornecer um modelo de governança para o Estado para que ele governe. Bom, então, em última instância, né, a gente trabalha para as empresas sem saber o que a gente faz, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo, em contraponto a essa coisa super modernosa, né, super contemporânea aí dessa lógica desse trabalho material, desse trabalho cognitivo, a gente também, aqui no Brasil, a gente tem passado por uma lógica conservadora. E aí, aqui a gente tem uma certa uma incompatibilidade e uma denúncia que eu gostaria de fazer de algum modo, que existe uma incompatibilidade entre liberais e conservadorismo, né? Eu não entendo essa ideia de que, liberal na economia e conservador nos costumes, né? Porque o capital ele exige uma necessidade de inovação. E aí, como que se faz isso? Se você tá cerceando as possibilidades de criação, de criatividade, sendo a arte, a cultura, um dos lugares que mais te incita a criar, né? Então, a arte como criação, a arte, a cultura, ela é a criação de novos modos de vida e de produtos, né? É, ainda que nas políticas públicas a gente tenha uma arte muito pedagogizada, ainda algo escapa, sempre algo escapa, né? Então, a gente for pensar que o conservador, ele quer o pão e o circo e a destruição completa, vamos dizer assim, a gente tem esse governo que a gente está vivendo aí, ele parece que é um tiro no pé, é um tiro no próprio pé, né? A gente tem uma ideia também que acompanha esse governo, que é uma gestão da crise, ou uma gestão pela crise, né? Então, a crise, ela se torna um instrumento de gerenciamento do país, né? Ou do próprio capital. Tem um documentário bem interessante sobre essa ideia do capital e da Escola de Chicago como produtora de crises para conseguir funcionar, né? E também a gente tem uma lógica de funcionamento por um estado de exceção, que eu não vou falar muito aqui, porque o Guilherme vai falar daqui a pouco, né? Eu acho, dessa questão de estado de exceção, que seria esse lugar. Acho que caiu minha câmera. Peraí.
mas vocês estão me ouvindo? Pode falar, a gente está te ouvindo. Continuamos ouvindo, Fernando. Veja aí, só aproveitando, tem uns 3 minutos para ir concluindo também. Tá, eu já estou no finalzinho. Veja aí a câmera que as pessoas querem te ver também, se for possível, né? Não, eu acho que eu vou ter que sair e entrar, então eu vou terminar assim, depois eu entro e saio. Ótimo. Para voltar. Acho que voltou, vamos ver. Bom, então tá. Tá falando do estado de exceção. Sim, o estado de exceção seria justamente essas ideias de crise, ou de uma crise constante, né, em que você acaba suplantando uma série de direitos e de liberdades em nome de um bem maior. E o bem maior que é colocado agora é a vida nua, né, ou a vida sem qualquer outro tipo de aparato cultural, artístico, de invenção e de produção, né? A vida reduzida àquilo que a gente teria aí num campo de concentração, né? O Agamben vai pensar essa história da vida nua a partir dos campos de concentração, né? Então, essa lógica da pandemia, e essa é um pouco a crítica que o Agamben traz, da gente estar vivendo da gente estar em muitas situações abrindo mão daquilo que a Baruana falou, o toque de recolher. O toque de recolher é um exemplo clássico. Você pode circular desde que seja para trabalhar. Agora, se for para se divertir, não, né? Você não vai, né? Então, é esse tipo de coisa que está dentro desse estado de exceção, né? Além disso, dentro dessa lógica aí do conservador, a gente tem também o que o Nietzsche vai chamar de ressentimento e má consciência, né? Que aí é um conceito tanto quanto mais complicado que não daria tempo para eu falar aqui, né? Mas que esse ressentimento e essa má consciência, ela geraria uma impossibilidade do futuro, né? Pensando na Hannah Arendt, né? Então, o que a gente está assistindo é que seria essa educação roubada, mas que no limite está falando da possibilidade de julgar ou de criticar, nada mais é do que a impossibilidade de fazer a crítica. Então, quando você tira das gerações a possibilidade de pensar no futuro, quando você tira das gerações a possibilidade de pensar no passado, você impossibilita a crítica, né? Então, é esse jogo que os conservadores estão tentando fazer, né? O liberal, ele não tem futuro, né? E as coisas que ele pensa sempre a curto prazo, ele não tem futuro a longo prazo, né? O conservador não tem plano nenhum, né? Apenas a destruição do que há e o retorno para um passado que não existiu, um passado que teria sido, né? Enfim, o que a gente tem é um controle pela tristeza e pelo tédio da austeridade, né? Isso levaria a um estado de exceção permanente ou uma gestão pela crise e que não passa pela noção de cultura como pão e circo, nem pela arte pedagogizada, nem pela arte crítica, muito menos pela uma arte criadora de mundos, né? Mas pela negação entristecedora e a certeza de que a vida se resume a uma vida nua, né? Então, como tornar a vida possível? Como tornar a vida possível desse lugar? O Nietzsche diria que seria por uma perspectiva trágica, né? Para ele, a vida mortal ela só tem sentido na tragédia, né? Na afirmação do sofrimento que levaria uma mudança, tal qual a vida, né? E não a luta pela liberdade, mas pela possibilidade de acreditar no futuro, agora, de acreditar no agora e no futuro, né? Confiar na existência como possibilidade do novo, né? Como um exemplo, uma ilustração que o Nietzsche traz, desse amor ao destino, esse amor fati, que ele fala, é o do Dionísio costurado. O Dionísio ele foi em um momento despedaçado pelas bacantes, né? E aí Ariadne era uma moça, né? Era filha de um rei lá acho de Esparta, se não me engano. Não, de um outro lugar, não lembro agora. E ela encontra o Dionísio todo despedaçado e ela costura o Dionísio, né? E aí se perguntassem para o Dionísio, você viveria tudo novamente? Aí e ele vira e fala, se fosse para encontrar você, sim, né?
E você viveria isso eternamente? Sim. Né? Então, o diminutivo vai dizer que a Ariadne é o sim do sim, é a afirmação da afirmação. Né? Então, a despeito disso tudo que a gente está vivendo, é poder talvez confiar na possibilidade de que isso vai levar para algo melhor. Né? E confiar nisso agora, sem que esse melhor seja visto. Né? Enfim, um pouco de otimismo, né, nisso tudo.